Em 1957, o Índio da Noroeste foi campeão da terceira divisão do Campeonato Paulista de Futebol. Porém, após aquele título, o clube não se firmou e encerrou suas atividades. O começo de um legado. Em 1972, através de um campeonato rural, um grupo de amigos se reúne e decidem o renascimento do Tanabi Esporte Clube. 50 anos atrás, houve um campeonato rural em Tanabi, formado por, se eu não me engano, umas 18 equipes. E desse campeonato é que foi aquecido o coração dos tanabienses aí para ressurgir o Tanabi, porque o Tanabi estava parado, ele já fazia acho que 3 anos que não disputava mais. Então, em razão disso, um campeonato muito bem organizado, conseguiu-se reerguer o Tanabi Esporte novamente. O Tanabi retornou disputando a segunda divisão pela Federação Paulista de Futebol. Neste período, seus adversários eram Mirassol, Novo Horizontino, Fernandópolis, Neves Paulista e outros clubes do interior de São Paulo. Na realidade, eu nasci dentro do Tanabi Esporte Clube. Meu pai era jogador do clube na época, em 1957, né? Eu nasci em 55, mas meu pai foi jogador, inclusive foi jogador do time campeão paulista, né, da terceira divisão. O primeiro clube da Alta Araquarense campeão paulista da terceira divisão. Então, a partir daí, eu vivi futebol, né? Todo final de semana, campo de futebol, assistindo jogos e tal. Até eu chegar a uma certa idade e começar a treinar e depois do retorno do Tanabi, né, às competições, então se formou um time aí, eu estava no time. Um fato muito inusitado é que na época os jogadores eram todos amadores e disputavam uma liga profissional. Então, não havia papelada e documentação. Havia apenas a vontade dos garotos de jogarem futebol. Nosso time sempre foi um time limitado financeiramente. E a gente precisava ganhar lá para ser campeão de todos os times que participavam. Time pobre não tinha condições nem de se hospedar em nenhum lugar. Quando a gente fazia, geralmente os campeonatos eram disputados aqui na região. Mas esse foi diferente, tinha Mojimirim, tinha Alumínio, onde nós fomos jogar Alumínio, para quem não sabe, é próximo de Sorocaba. Como que a gente ia fazer para chegar no horário do jogo? Era quase que impossível. Então, eu estudava em Piracicaba, eu e o Caca, e nós jogávamos no Tanabi, e fizemos a proposta para a diretoria que vocês queriam ficar hospedado em Piracicaba. Eu estudava lá. Eu reservei a minha república, arrumei mais umas 2 repúblicas lá de colegas e a gente viajou no sábado, ficou hospedado lá e no domingo fomos para Alumínio, onde a gente, se ganhasse, seríamos os campeões. E foi isso que aconteceu, graças a Deus nós conseguimos ganhar, tá? Fomos campeões, fomos beneficiados, ganhamos esse troféu do Tanabi, mas o resultado final é que foi meio terrível, sabe? Nosso time era um profissionalismo amadoresco. Por que eu falo isso aí? Porque nós conseguimos ser campeões, mas nós perdemos os jogos. O Oliveira, infelizmente, o finado Oliveira jogou com 3 cartões amarelos e nós acabamos perdendo esse título nosso campeão. Jogar futebol sempre foi uma paixão. Defender a camisa verde e branca era o que amavam, mas as resenhas dentro dos vestiários eram demais. E as histórias eram muitas. Temos aqui um massagista por nome de Gilberto Giba, inclusive foi amigo nosso aí até hoje, mas ele morreu, coitado. E nós tínhamos um treinamento aí, eu estava machucado, o Sérgio também, nós tínhamos que fazer toalha quente. Aí chegamos no vestiário, tinha lá uma lata de 20 litros fervendo água, aquela coiseira toda. Aí o Sérgio chegou perto dessa lata de 20 litros, esse Giba falou: não chega aí perto dessa lata não, que essa lata tá muito quente. Sai fora dessa lata que é um perigo. Umas 2 vezes aconteceu isso, na terceira vez o Sérgio meteu o pé na lata.
Rapaz do céu, caiu aquela água quente, aquele fumaceiro. Tinha uma dúzia de ovos dentro da lata, fervendo, que era o almoço dele, rapaz. Não rachava de rir aqui. Cada ovão de pato desse tamanho assim, rapaz. Agora que eu não mexo nessa lata aí, de umas 2, 3 vezes que o Sérgio meteu o pé, era ovo que tinha lá dentro. A gente quase morreu de rir. Nós tínhamos um centroavante aqui por nome de Marco Aurélio, inclusive é meu amigo até hoje. E nós jogamos no domingo, o Tanabi deu 3 dias de folga. Ele pegou e foi ver a manhinha dele. A manhinha dele morava lá em Catité. Catité é uma cidade lá pro lado de Belo Horizonte, Bahia, para aquele lugar lá. Ele ficou lá uns 3 dias. No dia de vir embora, a mãe dele falou assim: ô filho, leva uma farinha pra você comer lá, uma farinha com feijão. Ah, negócio tal. Aí a mãe dele pegou, pôs num saquinho de 1 quilo mais ou menos. Ele veio embora. Quando chegou na ferrovia de Belo Horizonte, naquela época ia de trem, né? Ele andando pra lá e pra lá, com aquele mineirinho, com o cabelinho enrolado, a polícia chegou e falou assim: ó, o que tem aí dentro desse negócio aí, dessa sacola aí? Ah, é farinha. Deixa eu ver o que tem. Já meteu a mão naquilo lá, foi. Quando viu aquele sacola branca, achou que era cocaína. Pelo amor de Deus, já meteu o canivete daqui e esparramou farinha pra rodoviária inteira. Aí passou aquilo, ele veio embora de trem. Ele tomava uma pinga, uma cerveja, uma pinga, uma cerveja. Chegou em Rio Preto, 1h da manhã, meio bêbado. E Rio Preto tem uma rua ali que sai da rodoviária que chama 15 de novembro. E ele pegou aquela rua, foi subindo assim, encontrou um barzinho e entrou. Aí tomou 1, 2, 3, na quarta cerveja, deu 2h da manhã, o garçom chegou nele e falou: Raul, cidadão, pagar a conta aqui que tá na hora de fechar, já é 2h. Aí ele olhou pra cima assim e falou: não, eu vou lá naquele negócio lá, ó. Aí o garçom olhou pra lá, olhou pra cá: você vai onde? Vou lá naquele negócio lá, ó. O garçom olhou: não, é que não tem nada. Rapaz do céu, é que tava escrito forros e piso. Ele leu forró do repiso. Queria tomar cerveja a madrugada inteira lá, mas o garçom pregou o pé na bunda dele: vai pra lá, mineiro, feito nas costas. Ele dormiu lá no meio do mato, lá no outro dia chegou aqui todo sujo, todo amassado, parecendo um bêbado. Esse era o Marco Aurélio, grande jogador, grande centroavante, grande centroavante. Até gostaria de agradecer algumas pessoas da época, né? Foram pessoas extraordinárias, né? O seu Ivo Maciel, que foi o primeiro presidente nosso, né? O Denone, que infelizmente, né, não está conosco, era para estar com a gente aqui, e ele teve um infarto aí, né? Mas foi uma pessoa extraordinária, né? O Adalto Pinhel, que foi também presidente do Tanabi. O pessoal sempre, o Celso Serafim da Silva, né? Também, esse pessoal que eu estou falando, foi o presidente do Tanabi, o Hermenegildo, né? O Paulo Pereira, que sempre foi o pessoal que lutou bravamente. E a gente sabia a dificuldade do Tanabi, mas nunca faltou, o nosso salário sempre foi pago em dia, né? Sempre tivemos privilégio dentro do Tanabi, e eu agradeço muito, né? Em especial, quero dar um agradecimento especial ao Gilberto Antônio, que foi nosso massagista, já falecido também. Era o mentor nosso, né? Ele que nos organizava, né? Era o nosso conselheiro, né? Isso foi uma valia extraordinária, né? E lembrar de alguns jogadores que foram também, como o Adé, o Pita, né? O Chita, que foi um dos melhores goleiros que eu vi jogar, né? Esse pessoal que infelizmente já não está mais conosco. Mas foi muito importante essa passagem. Para mim foi uma aprendizagem muito grande, né? Ter sido jogador e estar na vitória. Entre tantas vitórias, derrotas, risadas, causos e histórias, o Tanabi foi crescendo e ganhando força. Em 1980, a geração da década de 70 foi deixando um pouco o futebol e voltando aos seus trabalhos e profissões de origem. E a partir daí, o Tanabi Esporte Clube começou a se profissionalizar de fato. Foi contratando jogadores e melhorando sua estrutura. E o Índio da Noroeste Paulista segue firme até hoje, revelando talentos e buscando espaço na elite do futebol. E assim foi a nossa história. Meu maior troféu que eu tenho é esse aqui. Particularmente, eu agradeço ao Tanabi Esporte, né, por tudo que ele fez, não só pelo meu pai, mas por mim.
contar para vocês aí como é que foi a formação desse nosso grupo e essa ideia desse nosso encontro. Isso surgiu há uns 3 anos atrás, por iniciativa do Gilmar Melo. Ele entrou em contato com a gente para que a gente formasse um grupo, até para relembrar da nossa turma lá de 70, apesar de ele ter jogado um pouco depois. A ideia ela foi para frente, só que a pandemia não nos permitiu fazer esse encontro. Mas nesse tempo o grupo foi evoluindo, foi crescendo, a gente foi encontrando várias pessoas. E agora, finalmente, a gente vai conseguir fazer o nosso encontro dia 30. Vai ter gente do Brasil inteiro, nossos antigos amigos que estiveram com a gente na época de 70. E outro objetivo bacana é que a gente queria muito resgatar essa nossa história da geração de 70 que andava um pouco esquecida. Para isso nós estamos fazendo esse vídeo, e onde vai ter várias fotos, depoimentos, e essa história nossa, ela vai ser entregue depois para a diretoria, para o presidente do Tanabi Esporte Clube, para fazer parte do arquivo da história do time, do Índio Noroeste, e a nossa história vai ficar gravada para sempre aqui no Tanabi Esporte. O futuro e o presente do Tanabi, ele existe por essas pessoas que fizeram história dentro do Tanabi, né? Na época gloriosa que o Tanabi teve com essas pessoas, com esses jogadores, como vai acontecer com a gente daqui a muitos anos. Espero que a gente possa também resgatar uma história como estão fazendo agora, e fazer cada vez mais forte o nosso índio da Noroeste. Esporte, que o teu time vença.